No mundo do homem natural, Coríntios 2,14, aquele ser humano que não está sob a lei de Deus, existe o sentido pessoal de eu, que constitui a humanidade. Você me chama de Joel, mas eu me chamo de eu. O eu que eu chamo de Joel afirma ter uma mente por si próprio, que forma opiniões e conceitos baseados em contexto, família, raça, religião, política e educação. Por causa desse eu humano, Joel não vê ou escuta corretamente. Como resultado, o sentido humano de eu olha para você e, em vez de conhecer você como você é, imediatamente forma conceitos, opiniões e julgamentos sobre você. Se eu não lhe dissesse qual é o meu conceito do que você é, você diria: "Oh, isso não sou eu, você não me conhece, eu não sou nada disso." Se eu pudesse falar com os políticos, que eu não gosto, e dizer a eles como eu os vejo, eles também diriam: "Eu não sou assim, de modo algum. Minha própria mãe me renegaria se eu fosse assim. Mas é assim que eu os vejo." Você faz exatamente a mesma coisa com sua humanidade, quando você olha para seus amigos, parentes ou seus inimigos. Você forma conceitos e opiniões deles, acreditando que eles são assim. Mas eles não são assim. A cada um de vocês deve chegar um momento em que você deixa de lado suas opiniões e conceitos e volte-se para dentro, para deixar o Espírito prestar testemunho pelo seu Espírito. Enquanto você julga pelas aparências, enquanto você vê e acredita no bem e no mal, você não está sob a lei de Deus. Por mais surpreendente que possa parecer, você pode também aceitá-lo. Quando você faz a transição para o homem que vive por toda palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4, você não faz julgamentos, mas sim cria um vácuo dentro de você, resultando em uma atitude de ouvir, e assim o julgamento divino pode ser processado. Então, você descobrirá que nunca viu ou ouviu o bem e o mal, mas sim o homem e o universo criado por Deus são revelados para você. E você vê as pessoas sobre as quais você manteve julgamentos de um tipo ou outro sob uma luz completamente diferente. Mas não é que você tenha visto muitas coisas e muitas pessoas como mal, e agora então começa a declarar que elas são todas boas. Isso é um absurdo. Não lhe é dado chamar a cena humana de boa e nem chamá-la de má. Esse é o erro cometido por metafísicos que dizem: "Eu sou espiritual, você é espiritual, ou ele é espiritual." Coisa que o tempo todo eles deveriam saber melhor. Por quê? Mesmo que eles não possam ser capazes de ler os pensamentos dos outros, ao menos eles podem ler os seus próprios. Você não muda em um instante de ver tudo mal para ver tudo bom. Não. Você para de declarar pessoas ou coisas como boas ou más e permite que o julgamento seja processado dentro de você. Porque então não será nem bom nem mal, mas espiritual. A palavra eu é o diabo, o que eu chamo de Joel, e o que você chama de eu, o eu que é formado por influências pré-natais, familiares e ambientais. Mas em um certo momento de seu desdobramento espiritual, algo acontece, e você é levado fora ou acima do sentido do eu. Você descobre que esse eu, que vem formando julgamentos, opiniões e conceitos, não está mais lá e não é mais operacional. É claro que ele funciona até certo ponto. Talvez você ainda goste da mesma comida que você fazia antes, ou tenha o mesmo gosto por casas ou automóveis. Mas para além disso, há uma grande ausência desse pequeno eu, e você começa a ver sem formar um conceito, opinião ou teoria.
Quando esta transição na consciência acontece e o seu eu pessoal está ausente, você pode ouvir sobre germes, infecção e contágio, ou você pode ouvir sobre seus inimigos sem reagir a eles, porque agora não há um eu mantendo uma crença sobre eles, um conceito ou opinião. As palavras germes, infecção, maremoto, guerra e bombas já não te enchem de terror, e a razão pela qual elas não têm mais poder sobre você é porque não há mais um eu ali. O medo é sempre provocado pela consciência de um eu pessoal. Eu não quero estar doente, eu não quero morrer, eu não quero ser escravizado, eu não quero ser limitado. Por causa deste eu pessoal, no momento em que algo com qualquer sentido destrutivo para esse eu é mencionado, este pequeno eu começa a se defender, o eu começa a ter medo, o eu começa a procurar por remédios. Quando você faz a transição para a consciência espiritual, no entanto, você descobre que não há um eu que precise ser protegido, curado, resgatado ou salvo. Em suma, não há mais eu, não há mais sentido pessoal de si, porque agora a visão do eu sou como Deus é revelada. Existe apenas um infinito ser, um eu divino, um infinito ser, e eu sou isso. Se eu chamo a mim mesmo de Joel, ou se eu me chamo por qualquer outro nome, eu ainda sou eu, e com essa consciência não há necessidade de um Deus para temer, um Deus para sacrificar ou um Deus para adorar. O único Deus que existe é aquela consciência infinita que é a inteligência, a substância e a lei de toda a criação, humana, animal, vegetal e mineral. Há um ser divino infinito que se manifesta como seu ser individual e o meu. No mundo da consciência, nós não temos mais opiniões e conceitos, nós temos visão. Uma visão que anuncia a si mesma. Eu não declaro isso, mas eu declaro isso. E ele diz: saiba que eu sou o Deus e estou sempre contigo. Nunca te deixarei ou desampararei. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Conforme esta transmissão flui em nós e através de nós, percebemos que isso não é dito apenas para nós. Isto é Deus falando com o seu Filho amado, que eu sou, que você é, que ele é, qualquer ele ou ela que seja. A voz não está falando com um judeu ou gentio, não fala com americanos ou cidadãos de outros países, não fala com branco ou com negro. Está falando universalmente ao Filho amado que eu sou e que você é. Um relacionamento assim é revelado entre Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Um relacionamento divino e universal, que nunca começou e nunca se acabará. Como seres humanos, não há erro e nem pecado que possamos cometer que possam nos separar do amor e da vida de Deus. Não há grau de juventude ou velhice, de vida ou morte, que possam nos separar daquele amor e vida. Então agora, eu, Joel, James, Robert, Mary, Mildred e meu pai, estamos no relacionamento de unidade indivisível, indestrutível, atemporal, desde que antes de Abraão fosse. João 8,58, até o fim do mundo. No mundo do homem natural, para salvar minha própria vida, talvez eu queira destruir a vida de quem no momento eu considerei ser um inimigo. Mas neste outro mundo, onde reconhecemos que eu, o Pai e eu, o Filho, somos um, também reconheceremos que eu, o Pai, é o eu de todo o indivíduo. O que eu sou é tão indestrutível quanto Deus. Por isso, não deveria haver qualquer desejo de salvar a si mesmo, porque o eu em mim e o eu que é Deus são um. Não dois, mas apenas um. Conhecendo este princípio, o Mestre pôde dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15,13. Não esqueçamos, porém, que o amigo também é nosso irmão e nossa irmã,
e é também nosso inimigo. A inimizade só pode existir quando há um sentido pessoal de eu, e esse sentido pessoal de eu só pode existir enquanto somos aquele senso de eu que contempla poderes do bem e poderes do mal. No mundo da consciência superior, eu, Deus, é a substância de toda forma, e, portanto, não há forma destrutiva. Não há senão um mundo, um universo, uma consciência aparecendo e manifestando-se como você e eu individuais. No mundo do homem natural existe abundância e privação. Ambos são baseados na crença de uma personalidade pessoal. Eu ou tenho ou não tenho. No momento em que transcendemos esse sentido pessoal de eu, descobrimos que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmos 24:1. Essa afirmação elimina completamente a minha abundância ou a minha falta, porque eu, por mim mesmo, não tenho e nem não tenho. Quando nós desistimos tanto de nossa abundância quanto de nossa falta, então o Pai diz ao Filho: Filho, tudo que eu, o Pai, tenho é teu. Lucas 15:31. Não há mais abundância ou falta, existe apenas a totalidade, o infinito, a plenitude. Assim é com nossos amores e ódios, nossos gostos e desgostos. Quando o senso pessoal de individualidade foi superado, não amamos nem odiamos, gostamos ou desgostamos, mas a sabedoria e o amor do Pai, que são expressos como Filho, fluem livremente entre nós, assim como o amor do Pai flui livremente entre o Pai e o Filho, também o amor de Deus flui como o amor entre os homens e mulheres do mundo. Não o meu amor, não o seu amor, mas o amor do Pai manifestado como o amor do Filho. Portanto, é o amor de Deus fluindo entre nós. A natureza infinita do amor de Deus elimina o ódio, inveja, ciúme, preconceito, malícia e medo. Nós superamos o ódio, a antipatia, desconfiança, medo, animosidade e ciúmes conforme morremos para um senso pessoal de nós mesmos ou de outros. Ao subirmos para um nível mais alto de consciência, reconhecemos que a minha individualidade é a sua personalidade. O ser que você é, o ser que eu sou, e nós somos um, em nossa filiação divina com Deus. Isso varre o homem que eventualmente deve ser superado, morrendo diariamente para o sentido pessoal, a fim de renascer do espírito. Estamos morrendo para o sentido pessoal do eu, e estamos renascendo a cada vez que podemos reconhecer que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Cada vez que reconhecemos que eu, o Pai e eu, o Filho, somos um, e somos capazes de olhar para toda a humanidade da mesma forma, estamos morrendo para o homem cuja respiração está em suas narinas. Isaías 2:22. E estamos renascendo do Espírito, enquanto permanecemos conscientemente em comunhão com o nosso ser divino. Tudo que o Pai tem nos veste, nos alimenta, abriga, governa, nos mantém e nos sustenta. Eu não tenho problemas para superar. Não tenho animosidade nem ciúmes. Nenhuma arma levantada contra Deus pode prosperar. E eu e o Pai somos um. Eu também sei que nenhuma arma levantada contra mim pode prosperar. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e o Senhor é este eu no meio de mim. Este eu que é a saúde do meu semblante, minha fortaleza, minha torre mais alta. Eu não preciso de confiança externa, e eu não preciso ter medo de nada externo enquanto eu permaneço no eu, no meio de mim. E enquanto eu estou conscientemente deixando o eu, no meio de mim, permanecer em mim. Esta é a oração do reconhecimento da relação entre eu, o Pai, e eu, o Filho. Nós não temos opiniões pessoais porque agora o eu que nós somos vê verdadeiramente. Não vê outra presença ou poder além de Deus. Não ouve o mal, não conhece o mal,
e reconhece Deus, a divina consciência, como a individualidade de todo o ser. A realização, o conhecimento e o reconhecimento de nossa identidade espiritual traz a graça espiritual de Deus à experiência individual, na medida em que desistimos do sentido pessoal do homem, em vez de tentar trazer a graça de Deus para o sentido pessoal do homem. Todas as tentativas de beneficiar o homem natural por meios espirituais devem falhar. Cura espiritual não significa tentar trazer o poder de Deus para um ser humano. Não significa tentar trazer as riquezas infinitas de Deus para um pobre mortal. Não significa fazer de Deus uma agência de emprego ou um conselheiro conjugal. Significa desistir do senso pessoal de si mesmo e deixar morrer, em vez de tentar trazer a graça de Deus para isso. Isso significa que o Filho do Homem deve morrer, para que o Filho de Deus possa ser levantado no lugar daquele Filho do Homem, e dessa morte uma ressurreição possa acontecer. Então, nós não temos mais saúde material ou riqueza material, nós temos graça espiritual, e descobrimos que é literalmente verdade que a graça de Deus é nossa suficiência. Nós aceleramos o dia da nossa morte do senso pessoal e nossa ressurreição para a nossa filiação divina, conforme nós lembramos conscientemente de não julgar pelas aparências, pelo que vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos e cheiramos, e então ficamos em silêncio e deixamos esta sabedoria interior nos revelar o que já existia antes de nós. Então, nesse momento de silêncio, quando todo julgamento cessa, a sabedoria interior diz: este é o meu filho amado, pelo qual eu me comprazo. Este é seu irmão, esta é sua irmã, esta é o seu ser em outra forma. No momento em que o julgamento entra em seu pensamento, lembre-se dessa palavra, eu, e sorria para você mesmo. Você permitiu momentaneamente ao senso pessoal do eu entrar, mas então, quando você pausa por um momento, o eu real que você é, assume e revela a verdade. Se você temia germes, infecção, contágio, tempestades, maremotos ou bombas, então a sabedoria revela que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, do que você tem medo? Existe algum mal na terra? Quando vemos e ouvimos com espiritualidade e discernimento, encontramos beleza e harmonia em nossa família, comunidade, vida nacional e internacional. Este é meu amado filho, branco ou negro, estúpido ou sábio. Tais distinções são apenas diferenças criadas a partir da ignorância de acreditar que existe uma individualidade, um eu além de Deus. Para o senso pessoal do eu, vamos dizer: fique quieto, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Salmos 40:10. E então, escute o julgamento de Deus que é proferido dentro, e assim contemple o universo como ele é, na imagem de Deus. Através do discernimento espiritual, podemos ver como gostaríamos de sermos vistos. Podemos conhecer como gostaríamos de sermos conhecidos. Nós, então, seremos capazes de entender porque o Mestre disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. E podemos entender que eles estavam sendo manipulados pelo sentido pessoal de eu, autopreservação e desejo de autoglorificação. Nossa experiência é determinada por vivermos o sentido pessoal ou por desenvolvermos o discernimento espiritual. O mundo do homem natural é o mundo dos julgamentos humanos, baseados em aparências e na mente condicionada. O outro mundo é o mundo que nos é revelado quando não mais formamos julgamentos. Estamos constantemente vivendo entre dois mundos, o mundo das aparências e o mundo do reconhecimento espiritual e da consciência.
Através da dedicação e devoção, mais e mais da graça espiritual e mais do manto espiritual descem sobre nós e nos envolvem totalmente.